Tá tudo Tudo bem? bom? Eu achei que Tá você só tem estivesse uma coisa. tomando banho, porque ontem eu acompanhei o seu banho. Ah, não. Tá difícil banhar porque aqui ainda não tem um chuveiro elétrico, então. Então, aí entra essa vinheta e a gente vai conversando. Olá, eu sou a Adriana de Barros e começo agora mais um Mistura Cultural, um programa feito para as redes sociais da TV Cultura e com exibição também na Rádio Cultura Brasil. O meu convidado de hoje, eu já vou logo dizendo o nome dele, é o Getúlio Abelha, que está aqui comigo. É, aceitou o nosso convite carinhosamente. A gente está muito feliz de ter você aqui, Getúlio, na TV Cultura. Muitíssimo obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz de poder falar um pouco mais sobre as coisas que se passam comigo. E que bom que eu tenho essa oportunidade de fazer isso aqui, né? E tem muitas coisas, né, que acontecem com você, entre elas marmota, né? E aí eu queria que você contasse um pouco do que tem em marmota. Nossa, tanta coisa, que pergunta complexa, mas eu posso tentar, assim. Na real, Marmota não é o meu primeiro e único álbum até o momento. Então, uma coisa que eu tenho certeza que existe nele é muita vontade de fazer aquilo, assim. É como se eu tivesse acumulado todo o desejo que eu tive a minha vida inteira de falar as coisas com minha própria voz através da arte. Todo o meu desejo de criar música, todo o meu desejo de escrever músicas próprias, todo o meu desejo de elaborar que instrumentos eu quero para minha música, que estilos eu quero trabalhar na minha música. Então é como se fosse um álbum em que eu tivesse sedento para me expor para o mundo e para me colocar para o mundo. E foi através dessa música e desse álbum que eu consegui isso. E é através dele também que eu consigo destrinchar para outras linguagens, né? Que é quando eu vou fazer videoclipe, quando eu vou me apresentar ao vivo, quando eu vou me inserir nas redes sociais, tudo parte desse argumento de que vem do que foi produzido e criado musicalmente e liricamente no álbum. Então, meio que é assim a explosão do que já não cabia mais em mim sozinho e eu precisava levar para o mundo. Ô Getúlio, ó, forró, né, calypso, atitude punk, esse seu visual, seu look que a gente vê nos videoclipes, né? Tudo muito colorido. De onde vem assim todas essas referências? O que você ouvia quando você era mais jovem e, e como você conseguiu juntar tudo isso e imprimir no seu trabalho? Então, eu sou do Piauí, né? E o Piauí, ele é. Eu sou de Teresina, que é a capital, e a região de Teresina é chamada de Meio Norte, porque ela fica ali naquela transição entre as características do Nordeste e já vai começando a vir as características do Norte. Então, musicalmente, sempre foi muito rico estar naquele lugar, porque no meu ouvido direito eu tinha tudo que vinha ali do Norte, de Belém, do Maranhão, e no ouvido esquerdo vinha puxando o que vinha lá da Bahia, passando pelo Pernambuco, Ceará, até chegar também ali em Teresina, que fica nesse meio termo. E aí, isso foi muito bom, isso me enriqueceu muito, porque quando eu cheguei em algumas regiões do Nordeste, tocam músicas que se eu for na região Norte ninguém conhece, mas ali em Teresina eu conheço. Se eu for na região Norte, tocam músicas que no Nordeste ninguém conhece, mas ali em Teresina eu conheço. Então eu acho que eu nasci numa região que é muito privilegiada, porque tanto o Norte quanto o Nordeste têm culturas muito intensas enfim, e muito diversas. E o princípio do meu álbum e da minha música é uma coisa entre o forró e o brega. E aí, dentro do forró, eu entendo que o forró não é apenas um gênero musical, mas é todo um acontecimento. E dentro dele tem variedades. Tem forró eletrônico, tem baião, tem chachado, tem pé de serra. Assim como eu entendo que o brega tem o brega romântico, tem o calypso, tem a cumbia. Que eu acho que é como chega lá em Teresina e como chega aqui no Brasil essa diversidade de ritmos. E aí eu só pensei, poxa, a minha história toda eu cresci no meio disso, apesar de que quando eu cheguei ali na adolescência eu comecei a receber interferência das divas pop, de bandas internacionais, de banda underground, de música eletrônica, de tudo, né? Mas eu queria que o meu álbum partisse do princípio desses estilos que eu ouvi na minha infância e que eu apimentasse eles com minha cara e com as minhas referências importadas. Mas em geral é isso, só que eu acho que de maneira mais forte o que me motivou mais foi o forró eletrônico, que é esse forró que bombou muito aí nos anos 90, que foi essa transição.
do triângulo, zabumba, sanfona para a entrada da guitarra, do baixo, do teclado. Porque eu acho que tudo isso se conecta muito com a música que a gente tem agora, né? Porque hoje em dia é tudo eletrônico. Inclusive, várias produções não dependem mais nem de teclados, de guitarras e baixos, é tudo no computador mesmo. Só que para manter um pouco de meio termo e para manter o meu álbum vivo, eu optei por fazer no computador apenas o que é essencial. Mas os instrumentos eu gravei todos com instrumentistas mesmo. E alguns gravados em Fortaleza e outros gravados em Belém. Escuta, você me falou das suas influências, que é muito interessante, né? Que é de acordo com onde você vivia, mas assim, eu queria que você me falasse de artistas que Tá, você costumava ouvir, e tá que bom. ouve ainda. Queria, além das Sim, divas, que você falou das divas pop, tal, quais sim. artistas que você ouvia ou Então, quando ouve? eu era bem jovem, assim, que eu comecei a ser fã de algo, foi Calcinha Preta, Limão com Mel, Mastruz com Leite, Magníficos, Tropicália, todas essas bandas de forró eletrônico, assim, eu realmente acompanhava, tinha CDs. Tipo assim, os meus amigos todos tinham CD da Pitty, do Slipknot, eu tinha esses CDs aí, da Calcinha Preta, da Limão com Mel. Eu realmente gostava muito, assim, e gosto até hoje, são coisas que eu escuto até hoje, principalmente agora para tentar resgatar detalhes do que eu quero trabalhar, daquela sonoridade. Mas hoje em dia eu realmente eu escuto muito mais pela sonoridade do que pelo discurso, né? Porque eu acho que também quando eu escolhi confirmar o forró foi para além de tentar experimentar novas possibilidades para a sonoridade do forró, eu penso também que eu poderia trazer um novo discurso para esse estilo musical. Enfim, destruir mesmo a lógica das letras, a lógica das relações do forró tradicional e trazer esse novo pensamento, né? Essa nova forma de amar, essa nova forma de ver o mundo. Então, acho que tem a ver com isso. Bom, eu vou interromper aqui um pouco minha conversa com Getúlio Abelha para mostrar um trecho do Bem Brasil de 1997 com a banda Mastruz com Leite cantando o sucesso Meu Vaqueiro, Meu Peão. Vamos ver? Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão que valeu foi. Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão que valeu foi. Teu amor valeu foi. Teu calor valeu foi. Ter vocês, meu vaqueiro. Ah, a Joelma também é uma grande referência, assim, de palco, de corpo, assim. Acho que é um artista que realmente mergulha profundamente no que está fazendo no palco. Quando eu estou fazendo show, eu penso muito, assim, na Joelma. Porque eu sinto que é um estado de apenas não ter medo de ser o que é, de performar o que performa, e um estado muito aberto, assim, muito puro de, ó, através do meu corpo aqui, eu vou abrir meu coração e podem entrar, vou deixar circular. É bater a cabeça, bater o cabelo, bater a perna, bater o braço, assim. E eu gosto desse lugar da Joelma, das divas, porque ultrapassa um pouco esse lugar do rock and roll, que é só do tuts, 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 que é o vai e vem. Porque aí permite eu trazer essa loucura, essa expressão para a cintura, para os braços, permite eu fazer isso de maneira feminina ou de maneira masculina, permite com enfim, é muito mais expansivo do que só o bate-cabelo do rock and roll. Mas ao mesmo tempo eu vejo ali essa intensidade, essa vontade de gritar, de botar coisas pra fora, assim, através da dança, da performance no palco. Você sabe o que você está falando? Eu tô lembrando dos seus videoclipes e você explicando isso, eu consigo, sabe, fazer essa leitura no videoclipe, porque eu acho que você tem uma figura muito rock and roll, muito punk, né? Uma atitude muito punk. E agora você falando isso da Joelma, né? Aquele bate-cabelo dela que eu acho incrível também. Sim. E aí a sua música, né? A sua música, ela é pra gente ouvir, refletir. Na real, é como se eu jogasse, é como se eu tivesse descoberto a minha própria maneira de estimular a pessoa por todas as vias possíveis. Tipo assim, ela pode ser estimulada criativamente Olfato. pela letra que ela ouve, ou pela dança, pelo corpo, ou pela letra. Tipo assim, não necessariamente eu quero um objetivo final, mas eu recheio a minha obra com o máximo de coisas possíveis para que cada um absorva o que queira disso,
para que cada um também pegue só um pedaço que queira do que eu tô fazendo. Com certeza tem gente que se identifica com músicas mais românticas minhas, tem gente que se identifica com a relação que existe com o forró, tem gente que se identifica com a relação que se tem com o debate político, com o debate de identidade de gênero. Tem gente que se identifica porque mora em outros lugares do Brasil e tem uma conexão profunda com o Nordeste, mas ao mesmo tempo não se conecta com o discurso conservador, e aí quando me encontra vê esse combo. Tem gente que nunca me viu na vida e vê o espetáculo ao vivo pela primeira vez e se surpreende, descobre o mundo. Então é muito mais sobre eu jogar tudo que eu consigo jogar e todos os estímulos possíveis do que eu queria um objetivo específico. Até porque também eu acho que cada pessoa é mais sensível a uma coisa diferente. Tem gente que é mais do audiovisual, que vai acompanhar ali em casa o videoclipe, vai analisar aquilo. Tem gente que não, que é completamente musical. Enfim, eu acho que é mais um conjunto de estímulos e aí cada um é provocado pelo que move mais. Escuta, e esse seu álbum tem 12 faixas e depois entrou a Caranguejeira Satanista, não foi? Entrou depois, não é? Sim, Me conta, sim. por que que essa música entrou depois? É porque, na real, essa música ela é tão absurda assim que meio que eu deixei descartada. Eu não, ela é muito absurda pra estar dentro de um álbum. Que é literalmente eu contando a história de uma aranha mesmo, em que ela, sei lá, aparece na minha casa e eu brigo com ela, uma coisa entre ou ela me mata ou eu mato ela. É tudo muito, é literal. Aí eu não, é divertido, é massa, mas deixa aqui no escanteio. Só que a gente decidiu lançar o meu vinil, o meu LP. E aí eu tomei a decisão de inserir essa música como uma faixa bônus que tem apenas dentro desse vinil. Então, para você ouvir a música, só você comprando o vinil. E aí ela tá lá como faixa bônus, mas é uma faixa assim de 5 minutos. E geralmente quando artistas lançam vinil, que eles lançam uma faixa inédita, geralmente lançam um remix ou alguma versão ao vivo, e eu realmente quis oferecer uma música inédita, uma coisa excelente. Eu busco excelência, eu busco levar o melhor possível, assim. Então essa faixa é apenas para quem tem vinil. É uma maneira de eu chantagear o meu público e dizer, se você quiser ouvir, você vai ter que comprar um vinil. Mentira, não é isso. É Mas sim, eu porque fazer sofro de não vinil é muito compartilhar. caro. Aham. Mas eu sofro de não compartilhar. Já tô assim, daqui a pouco eu já vou aperrear a minha equipe para dizer, gente, ó, não quero mais saber, vamos liberar, deixa, joga pro mundo. Mas eu vou segurar mais um pouquinho para ser justo com a galera que tá comprando A o vinil. galera do vinil. É, espera um pouquinho. Aliás, você falou de remix, né? Você também assina um remix de Amor de Quê, né? Que é uma música muito belíssima da Pablo. E esse remix ele foi muito elogiado também. E agora você citando a história de remix, você é um cara que gosta de remix, né? Então, remix em si eu não sou mais fã, mas de trazer uma linguagem eletrônica para um som mais tradicional eu gosto assim. Esse remix com a Pablo, na real, eu entrei como intérprete, né? Eu não participo da produção dele, a produção foi através da equipe dela. E aí eu entrei como voz mesmo, como parceiro de voz. Mas remix em si também, eu não sei se é minha coisa exatamente. Eu ainda estou descobrindo, porque querendo ou não é muito recente. Eu fiz essas músicas todas de uma vez, porque estava tudo dentro de mim, eu queria fazer logo. Mas eu acho que eu preciso talvez de um segundo álbum, de mais um tempo dentro da música, para eu entender se existe um método, se existe uma linhagem específica para mim. Eu acho que ainda é muito recente, eu ainda estou numa fase de experimentar e descobrir de fato assim qual é a minha praia. Mas eu acho que não vai ser remix também não, porque eu acho um pouco até desperdício. Eu fico pensando, poxa, como é que junta eu com a Pablo Vittar para fazer um remix, vamos fazer um negócio novo? Ou então toda vez que eu penso em trabalhar com algum artista, eu penso, ah, é legal remixar, mas a gente pode criar algo do zero juntos, que conte com mais detalhes a minha história e a história dessa pessoa, que una nossas potências do zero. Bom, mas você está preparando também já um álbum aí para o próximo ano, né? Você já está em vias Então, de eu tô encerrando pré-produção? esse ano, assim, esse ciclo do Marmota. Viajei o Brasil, vou concluir agora apresentando o álbum, né? E acredito que sim, em janeiro, não sei se eu já vou vir com o álbum inteiro, com certeza não, porque eu gosto de fazer um trabalho, não sei se a palavra não é essa, mas eu chamo de artesanal,
que é de fazer as músicas realmente com muita calma, com cuidado, e ver cada instrumento como um ingrediente que eu tô ali produzindo e criando. Porque eu não toco instrumentos e eu não tenho domínio do computador, mas eu trabalho na direção do álbum, né? Que é desenhando o que vai acontecer. E também quando eu entro na coisa dos arranjos, não é tocando instrumentos, é no tananana. E Então, aí o é produtor tem algo. que ter uma conexão com você profunda, né? Exato. E eu Aham. trabalho com o Guilherme Mendonça, que trabalhou comigo no álbum Marmota, foi o primeiro álbum que ele produziu também. E aí a gente acabou se encontrando, dois cancerianos ultra sensíveis. Então a gente consegue ali se comunicar nas profundezas. Mas estamos aí trabalhando em novas. Eu tenho muita noção do que eu quero trazer musicalmente, mas eu ainda não sei sobre o que eu quero falar, porque muita coisa passou. Quando eu fiz o Marmota, eu tinha 5 anos a menos, agora eu já bateu os 30 na minha porta. As questões são outras, o Brasil mudou, o tempo passou, então eu ainda estou pensando sobre o que eu quero falar, mas musicalmente e sonoramente eu já sei o que eu quero trabalhar. Escuta aí, ó, você é do Piauí, aí você viveu em Fortaleza e hoje você tá em São Paulo, né? Sim. Quanto Foram tempo que você 19 tá? anos no Piauí, 19 anos no Piauí, 10 anos no Ceará. E São Paulo, esse último ano, eu tenho. Toda vez que acaba uma turnezinha, eu tinha botado a volta pra cá. E essa semana, pela primeira vez, eu tenho uma casa minha aqui, que é a que eu tô agora. Ah, tá super novinha, então, sua residência aqui. É, Nem eu tem banho cheguei antes de quente. ontem. Nem tem banho Eu cheguei quente. antes de ontem, eu comprei aqui um manjericãozinho pra dar uma Ah, energizada. que legal! Seja muito bem-vindo a São Paulo. E aí eu tô já curiosa para saber o que vai impactar isso nas suas composições, essa vivência paulistana. Eu tô até Tô curi... triste, porque eu não queria Ai, não. Imagina que minhas questões antes eram ótimas, eram super divertidas, eram insanas. E agora eu vou falar sobre o quê? Sobre ter um fogão e um colchão. Eu tenho que pensar bem no que. É o que eu te disse, assim, eu tô nessa coisa de decidir sobre o que eu quero falar a partir de agora, assim. Porque se eu fosse ser 100% fiel, talvez se torne chato. Eu não quero falar sobre ter uma casa, eu quero continuar falando de coisas muito mais provocativas. Mas, obviamente, de certa forma, eu tô brincando, porque tem muito repertório aí de histórias dentro de mim. Só que, ao mesmo tempo, eu gosto de criar sobre coisas que estão fervendo em mim no momento. Mas eu sou muito danado ainda, eu ainda me coloco em muitas situações assim de risco e de loucuras. Eu me coloco propositalmente para poder eu ter o que criar em cima disso. Eu não gosto muito de ser o artista que inventa histórias e transforma elas em letra. Eu realmente gosto de me colocar nesses lugares arriscados e atrevidos para poder falar sobre eles assim com muita convicção. Inclusive uma peleja aí com a caranguejeira. Sim, então, pelo menos no caso da caranguejeira foi simples, né? Se aparecer uns ratos aqui em casa, eu posso falar sobre eles. Não, vai aparecer um monte de coisa legal, tenho certeza disso. Escuta, e como é que tá como que tá estão os shows? Você tem feito no pós-pandemia, se apresentado, como é que tá e como vai seguir? Sim, esse ano foi maravilhoso, eu consegui viajar o Brasil todo. Eu acho que teve uma coisa que, tipo, antes da pandemia, quando eu ainda estava em Fortaleza, o Nordeste me abraçou muito rápido, e o Norte também. Eu fiz shows ali imediatamente, eu já fui para São Luís, Belém, Recife, Natal, Teresina, foram cidades que foram me abraçando assim imediatamente. E aí eu sinto que eu fiquei em dívida com Centro, Sudeste e Sul. E aí desde que retornou da pandemia, eu só fiz 2 shows no Nordeste, que foi em Salvador e Feira de Santana. E todos os outros foi São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, enfim, o sul e sudeste, assim, quase todo eu tenho feito. Brasília, centro também. Eu sinto que é a conclusão dessa etapa, assim, que a pandemia atrapalhou o meu processo de lançamento de álbum, de divulgação, de expansão pelo Brasil, porque eu tô nessa fase de construção ainda de público, né? Muita gente me conhece, mas também eu ainda estou me apresentando para muita gente conhecer o que eu tô fazendo. E como que tá a receptividade da sua música nesses locais? Porque, né, como você mesmo disse, é um ritmo muito regional e às vezes até chegar no sul e sudeste,
Algumas pessoas não Sim, absorvem, outras têm resistência. Como é sim. que tá Eu vou te rolando? dizer que eu não vejo, assim, modéstia à parte, quem assiste um show nosso dificilmente vai embora ou dificilmente acha ruim, assim. E esse é o mais gostoso que eu tô vivendo, é chegar em lugares em que as pessoas não me conhecem e saem encantadas, assim. E, e provavelmente elas só vão processar tudo que foi dito e feito ali depois, quando for parar em casa pra ver. Mas Uhum. eu acho que essa coisa espetacular que eu tento trazer, tipo no palco mesmo, de ser carregado, de mudar de roupa, de virar de cabeça pra baixo, seja lá o que for, artifícios mesmo, esses artifícios eles acabam fazendo com que eu puxe as pessoas para perto de mim e elas vão apenas se envolvendo e talvez só depois processem. Mas a receptividade tem sido incrível porque eu acho que minha música funciona muito com o show. Eu acho, inclusive, que minha música é muito mais para ser ouvida me vendo performar ao vivo do que ouvida em casa. Porque às vezes você não tá afim de ouvir músicas que tem um discurso mais afiado, que você tá falando de questões um pouco mais profundas, mesmo que seja de maneira divertida. Às vezes só quer se tranquilizar dentro de casa, fazer uma comida. E às vezes minha música, algumas faixas são mais cruéis e são mais diretas e nem sempre você tá afim de ouvir. Mas quando você sai de casa para ir ver um show e acompanhar a música enquanto espetáculo, aí já faz mais sentido. Então eu acho que o show é onde minha força vem maior, assim, é onde eu consigo fisgar esse público que nunca me viu. Tem uma coisa que chama muita atenção que é o seu visual, que você é que a gente olha para você e já quer ficar olhando, né? Por conta do seu figurino Ou e tal. então sai correndo. Não, de jeito nenhum, jamais. Como você que faz o seu figurino, você tem alguém que faça, porque você tem essa pegada aí pós-punk, new wave, enfim, que é muito Olha, interessante. as coisas são bem divididas, tipo, até pouco tempo era eu que fazia porque eu tinha que me virar. Mas eu tô num processo de construção mesmo, de crescimento, de sofisticação da coisa, que eu tenho pedido ajuda e contribuição de stylists e figurinistas, mas isso só para looks específicos para show. Porque no dia a dia, na vida ou em eventos, eu que gosto de me vestir porque é uma linguagem que eu me interesso muito. Inclusive, eu acredito que se em algum momento eu parar de fazer música, eu vou trabalhar com esse aspecto de visual e de figurinos, que eu acho que é mais do que moda, eu acho que é uma construção visual mesmo. Mas no meu dia a dia, na noitada e etc., é o momento em que eu experimento tudo, assim. E aí, às vezes, quando também o orçamento tá mais baixo, quando tá um imprevisto, eu faço ali do meu jeito. Muito bom. Ó, Getúlio, a gente está chegando aqui no final do nosso papo, mas antes da gente encerrar, eu queria que você falasse, você falou de rede social, né? E você é um Sim. artista jovem e super ligado em rede. Você que comanda tudo ali também, você que vê o que Sim. você quer colocar para o público ou não. Eu comecei aqui falando que ontem eu acompanhei o seu banho, por exemplo. Então, eu acho que as coisas mudaram muito, assim, no modo em que os artistas lidam com suas próprias carreiras. Eu acho que a coisa das grandes gravadoras, meio que a queda da televisão e a ascensão da internet, eu acho que transformou muito a lógica das coisas. A maioria dos artistas hoje, sejam os bem grandes, bem-sucedidos ou não, a sua grande maioria não são mais de gravadoras. Eu acho que tem um rolê hoje em dia de internet, de independência, de dia a dia, de story, de TikTok, que tem muito mais a ver com a naturalidade, com o cotidiano do artista, do que uma imagem completamente construída. Eu acho que, enfim, o tempo passou, não é mais aquela época em que a gente faz um ensaio fotográfico e vai passar um ano vendo esse ensaio fotográfico em revistas, apenas quando elas são impressas. Eu acho que a gente está numa realidade que toda semana, quase que todo dia, tem que ser uma demanda nova de produção, de relação com o público. E eu sou apenas mais um artista que acompanha esse fluxo, assim. Eu mesmo pego meu celular, eu mesmo respondo às pessoas, eu mesmo decido o que postar, tiro minha foto. Até porque a internet é quase que uma continuação, assim, dessa linguagem artística. E não tem como ter alguém o tempo inteiro por trás inventando quem eu sou.
no fim das contas eu que tenho que estar ali segurando o BO, me mostrando. O que é muito legal, né? Porque aproxima muito o artista do fã, né? Sim, É isso. total. É É. isso, é a possibilidade de me verem tomando banho mesmo e pronto, pra que Adorei Big ontem. Brother? A gente tava preocupado, você passando frio. E eu vi ali o pessoal pega uma toalha, se aquece. Eu falei, gente, com esse frio. Mas é isso Mas que ao a mesmo gente. tempo é isso, fazia muito tempo que eu não fazia live assim. Eu tenho me distanciado até. Então, foi bom ter brincado ontem um pouco para as pessoas verem também como é que eu me movo, como é que eu falo, quais são os meus outros ângulos que não estão na câmera, o que que tem de esquisito, de peculiar em mim, que as pessoas não estão acostumadas a ver, ou o que que tem em mim que tem nelas e elas podem se identificar. Eu acho que eu vou começar a me exercitar para me expor novamente, assim. Eu acho que eu estou um pouco mais reservado em alguns sentidos. Se exponha, que a gente vai estar sempre lá de telespectador, sempre te assistindo, sempre te acompanhando, sempre acompanhando o seu trabalho e a TV Cultura está aqui também à disposição para quando você tiver novidades, trazer. Estou acompanhando tudo, estou curiosa aí para o próximo, para acompanhar essa movimentação da sua sonoridade. Quero agradecer mais uma vez sua presença, Obrigado. te desejar muito boa sorte aí na sua trajetória, viu? Obrigado, gente. Obrigado. Foi ótimo conversar com vocês. Bom, esse foi o Mistura Cultural com Getúlio Abelha. Você assiste essa conversa aqui nas redes da TV Cultura e lá na Rádio Cultura Brasil você ouve as músicas que a gente falou aqui do Marmota e todas as outras do Getúlio, tá bom? Obrigada a todos e até a próxima. Ai, obrigada, viu, querido? Ó, Tá bem-vindo a certo. São Paulo, tá? Valeu. Ó, lindo. Pois tá bom. Obrigadão. Obrigado. Um beijo Tchau. grande. Tchau.